Graças a Deus. Oramos para que o Senhor nos dê capacidade, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para conduzir esse tempo, amém? Eu oro aqui nesse altar e declaro que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Deus levante líderes para pastorear essa grande multidão que está chegando, amém? Amém? Que Deus levante você como um homem, uma mulher avivada, cheio do Espírito Santo, para fazer parte dessa grande obra que o Senhor tem iniciado na nossa cidade. Em nome de Jesus, que haja um alinhamento, que tudo que o Senhor deseja, nós viemos ter uma sensibilidade para cumprir aqui na terra, porque esse é o desejo de Deus. Jesus falou isso para os seus discípulos, né? O que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Mas antes, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso e diz: que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E isso é a missão da igreja. Então nós oramos para que Deus tenha misericórdia de nós, para que nesse tempo que o Senhor tem nos proporcionado, nós não venhamos errar, nós não venhamos falhar, nós venhamos cumprir a vontade de Deus, nós venhamos ser um canal de Deus para esse tempo, amém? Você recebe isso? Que você se levante neste tempo como um canal de Deus, amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria compartilhar com vocês aqui, estamos nessa série Casa de Fogo, um texto que Deus me deu, a primeira mensagem que eu ministrei sobre essa série, está em Isaías capítulo 6, e eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Já tive a oportunidade de compartilhar lá na Fraga, também lá no Sim, e que bom que eu estou aqui nessa noite, que privilégio de Deus estar compartilhando com vocês aqui nessa noite na Queimadinha, amém. Isaías capítulo 6, diz assim, ó, eu vou ler aqui na minha versão em NVI, vocês podem seguir no telão. Diz assim, ó: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 eles cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moviam à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar. Repete comigo e diz assim: uma brasa viva que estava no altar. Verso 7, ele diz assim: e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto te tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiada o teu pecado. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E no início do verso 9 ele diz assim: então disse ele, então disse o Senhor. Amém? Queridos, eu queria compartilhar com vocês aqui alguns pontos, bem rápido, é bem rápido, presta atenção, não se perde, não perde. É só 5 pontos, bem rápido, que eu vou trazer para você nessa noite. E o tema dessa mensagem é: eu vi o Senhor. Eu queria começar com esse ponto, irmãos. A coisa mais preciosa, o segredo da vida cristã é ver o Senhor. O ver o Senhor nos dias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, era algo tão profundo que estava relacionado à conversão. Quando os apóstolos, o apóstolo Paulo, por exemplo, o apóstolo Pedro, os apóstolos, discípulos de Jesus, ou aqueles novos convertidos da igreja primitiva, se diziam convertidos, eles viam Jesus. Jesus, depois que ele morreu, ele passou 3 dias sepultado, ele ressuscita ao 3º dia, e ele é visto por um grupo de pessoas. Nós conhecemos a história. A primeira pessoa a encontrar Jesus é Maria Madalena.
ela volta, corre e diz aos seus discípulos, os discípulos de Jesus. Aí Pedro sai correndo com João, só que chega lá, não encontra nada. Aí logo em seguida Jesus, ele se manifesta para os 12. Jesus, ele aparece para 2 que estavam no caminho de Emaús. Jesus, ele aparece, a Bíblia fala, para 500 pessoas em um só momento. Alguns dizem que aquele momento em que Jesus está subindo aos céus, em Atos capítulo 1, final de Lucas, início de Atos, é o momento em que Jesus está diante de 500 pessoas, e Jesus é assunto aos céus. 500 pessoas viram Jesus, e era crucial, para se dizer convertido, na igreja primitiva, ter uma experiência de ver Jesus. E eu quero te dizer isso nessa noite, você precisa ver Jesus. Ver como, pastor? Ver com os meus olhos físicos, meus olhos naturais? Sim, talvez seja mais difícil, mais complexo. Mas ver Jesus, eu quero dizer para você nessa noite, ver Jesus significa ter uma experiência com Deus. É crucial, é essencial na sua vida você ter uma experiência com Deus. Você já teve uma experiência com Deus? A gente tem um encontro com Deus. Todo mês fazemos um encontro com Deus. Um encontro com Deus é uma oportunidade para que você tenha uma experiência com Deus. Você já teve uma experiência com Deus? Você lembra a primeira vez que você teve uma experiência com Deus? Você lembra a última vez que você teve uma experiência com Deus? Irmãos, a minha primeira experiência com Deus foi quando eu era um novo convertido. Eu não lembro se eu tinha 17 ou 18 anos, eu me converti com 17 anos. Completei 17 anos em maio de 2001, em julho eu me converti. Mas eu não lembro se essa experiência foi em 2001 ou 2002, mas eu sei que foi no início da minha conversão. Eu lembro que eu tinha saído de um culto de jovem, culto bem simples, a igreja estava vazia naquele dia, mas tinha 2 americanos pregando. E o fato de serem americanos chamou muita atenção. E não somente isso, mas eles fizeram um culto de jovem diferente. Aqueles caras eles eram muito loucos. Eles colocaram, há 20 anos atrás, irmãos, eles colocaram um computador no altar, eles colocaram uma televisão, eles colocaram algumas revistas, e ele estava pregando com uma marretona daquelas de construção, de destruir uma casa, e ele estava pregando com a marreta, e aí ele começava a falar contra a pornografia, contra o entretenimento, e ele começava a quebrar aquele computador, aquela televisão, ele rasgava algumas revistas, e aquilo me impactou, foi forte, foi o primeiro culto que chamou muito a minha atenção. No final daquele culto, ele começou a impor as mãos para alguns jovens e adolescentes que estavam ali, e ele ministrava sobre o fogo do Espírito, sobre o Espírito Santo. Alguns caíam, outros ficavam em pé. Ele chamava alguns, vem aqui na frente. E eu ficava, meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? Que coisa louca é essa? E a gente fica com medo, né? Poxa, se me chamar, como é? Vai ser bom, vai ser ruim? A gente fica naquela sem querer ir, mas querendo que seja. Era um pouco do que aconteceu aqui com o Jason Lee. Eu sei que do nada, depois que acabou tudo, ele me chama à frente. Ele coloca a mão na minha barriga. E a minha barriga já era grandinha assim. Não ficou grande por causa daquela oração. Mas ele coloca a mão na minha barriga. E eu caí. E ok, eu voltei para casa. E eu fiquei na caminhada da igreja até a minha casa, que levava 20 a 30 minutos, com a Bíblia debaixo do braço, andando, pensando naquela maluquice toda. Que isso que aconteceu nessa noite? Que culto foi esse? Como é esse negócio de Espírito Santo? Que isso ele quebrou, eu sei, eu preciso deixar algumas coisas para trás, eu preciso parar de viver muito o entretenimento, eu preciso me dedicar mais a Jesus, a leitura da palavra. E eu fiquei naqueles 20, 30 minutos pensando no culto. Quando eu chego em casa, casa vazia. Tinha uma casa grande, morava com a minha mãe, minhas irmãs, 5 quartos, tinha ninguém em casa. Sábado à noite, na hora que eu entro em casa, o Espírito Santo queimando meu coração, fazendo-me entender mais sobre aquilo. Uma voz do diabo diz: aí, ó, você é o único homem que está dentro de casa no sábado à noite, enquanto as suas irmãs e a sua mãe estão curtindo a noitada. E aí eu começo
viver aquele momento de luta, de insatisfação, de guerra. Eu fui para o meu quarto, eu comecei a orar. Eu não sei quanto tempo eu passei orando, eu sei que do nada eu olhei para minha mão e tinha uma bola de fogo na minha mão. Mas não era uma bola grande, era uma bola como se fosse uma pedra que você joga álcool e ela fica queimando, um foguinho que subia. E eu achei estranho. Que isso? Uma pedra de fogo na minha mão direita. E aí eu fui com a minha mão esquerda sobre a mão direita, e quando eu abri a mão tinha duas, uma na mão direita e outra na mão esquerda. E eu falei: Jesus, eu não sei o que é isso, mas eu quero ter isso para sempre. Veio um pensamento e diz: engole. Eu juntei as duas mãos e engoli aquele fogo. Essa foi a minha primeira experiência com Deus. Há mais de 20 anos. Eu quero te dizer, no dia que você tiver uma experiência com Deus, a sua vida jamais será a mesma. Tudo vai mudar. O seu jeito de olhar o mundo, o seu jeito de olhar os seus problemas, o seu jeito de viver a vida. O segredo da vida cristã está em ter uma experiência com Deus, é ver Jesus. Essa foi a primeira. Eu poderia passar a noite toda hoje falando só sobre experiências com Deus. Eu poderia citar experiências recentes que nós tivemos ali no encontro com Deus. Eu, Emanuel, mais alguns irmãos na beira da fogueira. E eu poderia citar, e eu sei que você tem experiências com Deus, mas eu quero te dizer, isso, irmãos, é o combustível para a vida cristã. Experiência com Deus, ver o Senhor. Existem pessoas que passam anos na igreja, nunca viram o Senhor. Elas têm experiências com a música, elas têm uma experiência com o momento da palavra, elas têm algumas experiências, mas elas nunca viram Jesus. Os discípulos da igreja primitiva, eles viram Jesus. Eles eram homens medrosos que fugiam buscando a sua salvação terrena, a sua salvação física. A Bíblia fala que no primeiro momento em que Jesus aparece, os 12 estavam trancados, com medo. Olha, eles mataram Jesus, eles vão nos matar também. Eles estavam trancados no cenáculo. E Jesus aparece e diz: Pai, sejam convosco. Logo em seguida, o Espírito Santo vem sobre eles, em Atos 2. Esses mesmos homens que estavam trancados com medo da morte, estavam em público pregando de maneira ousada, não mais temendo a morte. Eles eram espancados e eles saíam festejando, gritando. Alguma coisa aconteceu. Eles tiveram uma experiência com Deus. Experiência com Deus vai mudar tudo. Quando você tiver uma experiência com o Senhor, quando você ver o Senhor, algumas coisas vão acontecer na sua vida. Eu quero citar 5 pontos, bem rápido. A primeira coisa que acontece quando você tem uma experiência com Deus, quando você ver o Senhor, a primeira coisa, irmãos, você entende: existe um propósito na minha vida. Você sabia disso? Existe um propósito na sua vida. Você sabia disso? Você sabia que você é um sonho de Deus? Antes de você ser formado no ventre da tua mãe, Deus, Ele sonhou com você. Deus estava lá no seu trono de glória e de repente Ele sonha com você. Ele sonhou com você. E Ele desejou você. Ele pensou e começou a planejar a tua vida. E Ele colocou você dentro do útero de uma mulher, a tua mãe. E a Bíblia fala em Salmo 139, no verso 16, diz assim, ó: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias foram determinados, escritos no teu livro, antes mesmo de eu existir. Olha o que fala esse versículo. Deus, Ele te contemplou, Deus, Ele te viu, antes mesmo de você ter uma forma, antes mesmo de você ser um feto, Ele te colocou dentro do ventre da tua mãe. Ele estava lá na escuridão, no secreto, e Ele escreveu
todos os dias da tua vida. Você é um sonho de Deus. Ele te deu uma missão, Ele tem um propósito específico para você. Mas existem algumas pessoas que elas fazem uma confusão com relação ao propósito de Deus. Deus é soberano. Deus, Ele me escolheu, Deus tem um propósito na minha vida, então eu não preciso fazer nada. Basta eu ficar aqui, porque se Deus escreveu, vai se cumprir. Algumas pessoas, elas fazem uma confusão nisso. Deixa eu te explicar algo nessa noite. Existe o propósito, o plano soberano de Deus, o plano universal de Deus, o plano que Deus traçou para o seu reino, para o seu governo, para o seu domínio, o plano universal de Deus. Existe esse plano, o plano completo de Deus. E para o plano global de Deus, não existe empecilho, nem inimigo, nem nada para se opor. É o plano global de Deus. Por exemplo, era plano de Deus enviar Jesus, mas não enviar de qualquer forma. O plano de Deus veio por meio dos profetas, anunciando o plano global de Deus. Vai vir Jesus, o Messias, e Ele virá de uma virgem. E Ele nascerá em Belém. E Ele vai padecer, Ele vai ser crucificado, Ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Este é o plano global de Deus. É plano global de Deus. Jesus voltará, cantamos aqui, Jesus voltará. É um plano global de Deus. Você querendo ou não, o inferno lutando e sendo um adversário, um opositor, Jesus voltará. É o plano global de Deus. Jesus vai voltar, vai sentar no trono para governar em Israel. É plano global de Deus Israel existir para sempre. Agora a gente assiste o noticiário e vê: Israel está em conflito, está em guerra. O objetivo documentado do grupo terrorista chamado Hamas é destruir a nação de Israel, destruir e exterminar todo judeu. Mas é plano de Deus que Israel permaneça e que o judeu se converta todos juntos de uma só vez. Como todo Israel vai se converter se ele for destruído? Israel nunca será destruído. O povo judeu nunca será exterminado da face da terra. É o plano soberano de Deus, amém? Vocês estão entendendo? Plano soberano de Deus. Mas existe o plano individual de Deus para mim e para você. E esse depende de Deus, mas depende de você. Repete comigo e fala assim: depende de Deus, mas depende de mim. O plano que Deus tem para a sua vida depende de Deus. Ele estava lá quando você estava sem forma, Ele escreveu tudo. Ele estava, a Bíblia fala, em Salmo 139 que a gente leu aqui, a Bíblia fala, 139 ou 135? 139, a Bíblia fala que Deus estava lá tecendo o teu corpo. Ele estava tecendo, costurando você, quando você era sem forma, e Ele escreveu todos os teus dias. Depende de Deus, depende de você. Se você ficar com os braços cruzados, Deus me deu uma palavra, eu vou conseguir um emprego, vou ficar de braços cruzados esperando o emprego, seu emprego não vai acontecer, seu emprego não vai chegar. Depende de Deus, mas depende de você. É o plano específico. E onde é que a gente vê isso na Bíblia? Meu irmão, são diversas pessoas. Saul, por exemplo. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Você acha que era plano de Deus levantar um rei para ser tão desonrado daquela forma? Sansão, você acha que era plano de Deus Sansão terminar os seus dias, um homem que foi cheio do Espírito Santo, terminar os seus dias cego, acorrentado, feito um bobo da corte diante do exército inimigo? Jonas, qual era o plano de Deus na vida de Jonas? Jonas vai até Nínive, anuncia a palavra de destruição que eu tenho para Nínive. E o que é que Jonas faz? Jonas foge. O propósito de Deus é: Jonas vai em direção ao norte, Jonas ele foge para o sul. E Jonas ele entra no barco, ele está fugindo de quem? Fugindo do propósito de Deus na vida dele. Mas a misericórdia de Deus vai até Jonas, chacoalha o barco,
sacode todas as estruturas, traz prejuízo para aqueles que acolhem o fujão de Deus, sofrem consequências. Até que Jonas cai em si. E no capítulo 2 de Jonas, ele grita e diz assim, clamei do interior do inferno e Deus me libertou. E Jonas decidiu ouvir o propósito de Deus na vida dele e ele se sujeitou. E são diversas passagens, irmãos, e eu quero te dizer nessa noite, você é um sonho de Deus, você tem um propósito, uma missão, e você é responsável em cumprir essa missão. E quando você tiver uma experiência com Deus, você vai entender isso, que você não é mais um no meio da multidão, e que você não é qualquer um, você é um sonho de Deus, com um propósito, uma missão específica, que você precisa desenvolver na terra. Amém? Olha o que diz Romanos 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados e que vivem segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todo mundo conhece esse versículo, todo mundo cita, mas só cita até essa parte. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o versículo não acaba assim. Ele continua, aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Algumas versões vão dizer, aqueles que vivem segundo o seu propósito. Qual é o teu propósito? Qual é a tua missão? Decida viver segundo a tua missão. Pastor, não sei, não faço ideia, não entendo. Qual é a minha missão? A tua missão está dentro de um livrinho escrito por Deus. Você precisa ter uma experiência com Ele. Você precisa ver Jesus para conhecer o teu propósito. Amém? No momento em que você conhece e tem uma experiência com o Senhor, você conhece e entende o teu propósito, a tua missão. A segunda coisa, irmãos, você descobre verdadeiramente quem você é. Verso 5, o profeta Isaías, ele grita e diz assim, ai de mim, ai de mim. Quando você tem uma experiência com o Senhor, irmãos, você entende verdadeiramente o quão miserável você é, o quão pecador, o quão destinado e designado e merecedor do inferno você é. Só quem tem uma experiência com Deus entende isso. Existem tantas pessoas que vêm para o culto. Quantas pessoas já me questionaram, que Deus é esse que você serve, que condena o seu povo ao inferno? Quem fala isso é porque nunca teve uma experiência com Deus. Porque quando você tem uma experiência com Deus, você olha diferente. Que Deus é esse que me tirou, merecedor do inferno, me conduziu para a sua eternidade e para a sua bondade. Quando você tem uma experiência com Deus, os seus olhos são abertos e você entende literalmente, ai de mim, ai de mim. E parafraseando Marco Teles, que esteve conosco, ele diz, se o profeta Isaías diz, ai de mim, quem sou eu e quem é você para não dizer? Ai de mim, eu estou perdido. Por quê? Porque eu tenho os meus lábios são lábios impuros. Ai de mim, socorro Deus, tem misericórdia. Qual é a tua impureza? O profeta Isaías, ele gritou e disse, os meus lábios são impuros. Qual é a tua verdade? Pastor Neto, ele costuma dizer aqui direto, Deus não tem a obrigação de responder o falso você. Quem você finge ser. Quem é você verdadeiramente? Quem é você literalmente? Porque você pode sentar com o Léo do Vale, você pode sentar com o pastor Neto e dizer um monte de coisa. Essa semana eu recebi uma mensagem. Na verdade, Fernanda, minha esposa, recebeu. A esposa de um varão, que a gente está perto. Ela recebeu a mensagem. Na igreja faz tudo. Lava, pinta, borda, varre. Aqui em casa não pega nem o lixo do banheiro para botar do lado de fora. Aqui é igualzinho. Todo lugar é assim. Quem é você de verdade? Quem é você quando chega em casa para tua esposa, para os teus filhos? Quem é você no secreto, no dia a dia? Quem é você olhando no espelho, escovando os dentes de manhã cedo? Quem é você?
Ai de mim, estou perdido, porque os meus lábios são impuros. Qual é a tua impureza? Qual é o teu ai de mim? Qual é a farsa que você tem vivido? Qual é? Ai de mim, os meus lábios são impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Qual é o teu ai de mim? Irmãos, que nós viemos ser conscientes, como Paulo. Romanos 7:24, Paulo grita e diz assim, ó: miserável homem eu que sou, miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo da morte? Miserável homem que sou. Que venhamos ser como Paulo, entender, somos falhos, somos pecadores, somos limitados, somos carnais. Que você venha confessar, que você venha sentar para sua esposa, que você, mulher, venha sentar para o seu marido, que você venha ter coragem de chegar para o teu líder, para o teu pastor, e realmente arrancar a máscara e confessar e dizer: miserável homem que sou, quem me libertará, quem me livrará deste corpo carnal, deste corpo mortal? Sabe quem você é verdadeiramente? Ezequiel 16, ele traça um perfil exato, irmãos. Ezequiel capítulo 16, ele vai dizer como Deus nos encontrou. Ezequiel 16, ele cria uma alegoria, uma paródia, uma historinha, que ilustra como Deus nos encontrou. E ele vai dizer ali, que Deus certa vez estava passando no jardim, e ele viu um feto abandonado, um projeto de aborto. Ele viu, passou e viu um bebê ensanguentado, enrolado pelo cordão umbilical ainda, cheio de sangue. Era eu e você. Ele passou e viu. Éramos como um feto indesejável, um filho abandonado, recém-nascido, rejeitado. A Bíblia fala em Ezequiel 16 que Deus, ele passou e viu, e percebeu que tinha vida. E porque ainda tinha vida, ele pegou, ele banhou, ele limpou, ele cuidou, ele presenteou, honrou. Em um determinado momento, aquele filhinho cresceu, chegou na adolescência, na juventude, se encantou pelo mundo e se perdeu na prostituição. E aí o nosso bom pai vai lá novamente, no meio da prostituição, no meio do engano, no meio do lamaçal, e resgata o preço da dívida e nos traz de volta, e continua a nos amar. Ezequiel 16, ele cita isso. Assim éramos nós, completamente ensanguentado pelo pecado, perdido, sem esperança, envolvido pelo cordão umbilical. O cordão que nos trouxe a vida era o mesmo que iria nos matar, abandonado, sem completa salvação. Mas ele passou por você em um determinado momento da vida e viu, e te comprou, e te resgatou, e te cuidou. Nós éramos merecedores do inferno, mas a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento e nos conduz à vida eterna com Ele. Você e eu, nós éramos merecedores do inferno, do castigo eterno, mas a bondade de Deus nos alcançou. Todos os dias você precisa gritar: ai de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Ai de mim, miserável homem que sou. Todos os dias você precisa chegar diante do espelho e reconhecer literalmente, verdadeiramente quem você é. Senhor, eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo completamente perdido. Tem misericórdia de mim. No dia em que você for sincero com Deus, sabe o que é que vai acontecer? Deus, ele vai ouvir a sua oração. Quando você for verdadeiro diante de Deus e confessar literalmente a tua falha, a tua iniquidade, a tua fraqueza, vai acontecer contigo o que aconteceu com Isaías. No verso 6 diz: porém, logo um dos serafins voou até mim com uma brasa viva. Porém, um dos serafins veio até mim com uma brasa viva. No dia que você for real, verdadeiro, sincero diante de Deus, Deus vai vir com uma brasa viva, tirada do altar,
e vai tocar na tua fragilidade. O profeta gritou: os meus lábios são impuros. A brasa viva veio para os lábios. Onde é que você precisa da brasa viva? Ah, Deus, eu sou todo perdido. Deus, Ele sabe que você é todo perdido. Mas qual é a área que você precisa da brasa viva? Do fogo, do altar sobre você? Irmãos, eu quero te dizer, estamos na casa de fogo. Esse lugar é casa de fogo. Se você decidir nessa noite ser sincero diante de Deus, o fogo do altar vai vir sobre você e vai transformar a sua vida. Amém? A brasa viva que veio do altar, a brasa viva, o fogo dos céus, o fogo que vem dos céus, é o Espírito Santo de Deus. Você jamais conseguirá vencer as tentações e as paixões dessa vida pela tua própria força. Você jamais conseguirá viver uma vida em Deus pela tua própria sabedoria, pela tua própria astúcia. Você precisa do fogo que vem do alto. Você precisa do mesmo fogo que veio em Pentecostes, em Atos 2. Você precisa desse mesmo fogo que veio sobre os discípulos, transformando homens frágeis, homens fracos, homens medrosos, em homens avivados, transformados, corajosos para ministrar a palavra de Deus. Você precisa do fogo do Espírito Santo. Existe uma brasa viva do altar que deseja tocar a tua fragilidade, a tua impureza e transformar a sua vida. E quando a brasa tocou a minha boca e diz: eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada, expiado foi o teu pecado. Irmãos, o Espírito Santo está disponível entre nós. O Espírito Santo está em nosso meio, Ele está disponível. Jesus, ele quando chegou perto de João Batista, João diz: eu batizo com água, mas esse aí batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele está disponível entre nós. Jesus subiu ao Pai e deixou entre nós o Espírito Santo. Ele está disponível na igreja. A Bíblia fala que o Espírito e a noiva clamam: ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva, o Espírito e a igreja estão em parceria. Você precisa dessa porção. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa ser revestido do Espírito. Você precisa ser cheio do Espírito. Quando o Espírito descer sobre ti, todas as coisas vão mudar. A tua maneira de pensar, o teu jeito de falar, a tua timidez. Você será revestido da presença de Deus e tudo se fará novo. Aquela dificuldade, aquela pressão, aquele pecado que vive te cercando. Existem pessoas que parecem ratos de laboratório. Vivem andando em círculo, não chegam a lugar nenhum. Passam anos e anos e anos na igreja. Mas no dia que o Espírito Santo vem sobre ti, no dia que a brasa viva do altar tocar a tua impureza, você será avivado, renovado, revestido de um poder. Todos irão olhar para você e perceber: existe algo novo. Talvez você chegou aqui nessa noite mais uma vez: Deus, até quando eu estarei preso nesses desejos, nessas paixões? Até quando eu estarei desejando o mundo? Até quando eu viverei dessa forma? Talvez você chegou aqui desse jeito. Eu quero te dizer, sabe até quando? Até o dia que a brasa viva do altar tocar a tua iniquidade e te transformar, e o Senhor vai te dizer: eis que a brasa veio sobre ti, e você está livre, liberto, é um novo homem. Amém. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo, a Bíblia fala, Jesus ele diz: o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus vai dizer assim, ó, do pecado, porque os homens não creem em mim. Quando você vive uma vida de pecado, você está testificando que você não crê em Jesus. Eu tenho um jovem que eu evangelizo há 20 anos. Desde o dia que eu me converti, eu evangelizo esse cara. Não é nem mais jovem, já virou coroa. Há 20 anos que eu prego Jesus para esse cara. Um cara muito precioso, que eu oro pela vida dele. Aí alguns meses atrás eu chamei ele para o culto. Falei: cara, vamos lá, velho. Culto da Fraga Mais 5h30, cedinho. Ele falou: ó, deixa eu te falar uma coisa. Domingo é o dia da minha cervejinha.
É difícil. Domingo é o dia que, poxa, eu tiro para ficar relax. Eu assisto um joguinho, faço um churrasquinho. Eu falei, cara, beleza, velho, passa o teu dia. O jogo acaba às 6 horas, o culto é 5h30, chega lá às 6 e pouca. Ele, não, sabe por quê? Porque eu vou chegar fedendo a cerveja. Eu falei, não tem problema não, velho, lá a gente é de boa, a igreja é preta, né? Vai lá, velho. Ele, não, eu me incomodo com o cheiro da cerveja. Eu cheguei para ele e falei assim, cara, você sabe qual é o seu problema? A cerveja é maior do que Jesus na sua vida. Você pode deixar tudo. Eu sei que você deixa tudo. Um cara que vivia na promiscuidade, hoje vive um relacionamento sério. E ele bate no peito, se gabando, né? Glória a Deus. Você pode deixar tudo. Eu sei que você deixa tudo. Você já deixou muita coisa. Mas a cerveja é o teu Deus. Quando você vive no pecado, irmãos, você está testificando que você não crê em Jesus. Só existe um pecado. O Espírito Santo vai convencer o homem do pecado. Não é dos pecados, é do pecado. E qual é o pecado? De não crer em mim. Jesus diz. E toda vez que uma pessoa está presa no pecado, ela está testificando, eu não creio em Jesus. Porque se você acreditasse em Jesus, você não estava preso nesse pecado. E o Espírito Santo, ele te mostra, ele te convence. Ele fala que a cerveja vai te deixar fedendo, que a cerveja vai te prender, que a cerveja depois vai te dar uma ressaca. Ele te fala que o pecado vai te destruir. O Espírito Santo está te convencendo que esse pecado está te distanciando de Deus. Mas você não deixa, porque você não acredita em Jesus. A cerveja é o teu Deus. No início da minha conversão, eu pregando para um jovem, ele falou, velho, a maconha não é proibida, porque a maconha é natural. A folha da maconha é a natureza e foi Deus que criou, eu posso fumar um baseado. A pessoa não deixa o baseado, por quê? Porque o baseado é o Deus dela. O que é teu Deus? O Espírito Santo, quando ele vem, ele te convence do pecado. E ele está agora nessa hora convencendo o teu coração, falando agora na tua mente. Ele está queimando dentro de você. Para, deixa, arranca esse Deus e serve, se entrega a Jesus. Ele vai convencer o homem do pecado, porque os homens não creem em mim, Jesus diz. Ele vai convencer da justiça. Aí Jesus diz assim, porque eu vou para o Pai e vocês não mais me verão. Irmãos, o pecado, aprende isso, entende isso. O pecado é o passado. Se você chegou aqui nesse lugar, não importa de onde você veio, não importa o que você fez, eu quero te dizer, o pecado foi o passado. O Espírito Santo está te convencendo de algo que já ficou para trás. Mas existe agora um outro convencimento do Espírito, o convencimento da justiça. E esse convencimento é para esse tempo agora, para esse tempo presente. O Espírito Santo de Deus está te convencendo. Jesus não está entre nós, mas o Espírito Santo está te convencendo da justiça. Jesus, ele foi para o Pai. E agora o Espírito Santo está aqui te convencendo. Calma, ele foi para o Pai. O pecado já foi passado agora. Ele te convence da justiça. Se você decidir agora, ele te convence da justiça. Você será livre. Se você decidir agora, o que ficou para trás, ficou para trás. Ele te oferece a justiça agora. E aí ele vai convencer do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. E ele te convence agora, neste momento da justiça, dizendo, se você determinar no seu coração não mais viver essa amarra, essa prisão, eu te justifico agora, a justiça que eu tenho para você agora, e te dou uma certeza do amanhã. Porque o príncipe desse mundo já está condenado. Eu te dou uma certeza de que se você entregar a sua vida agora, você será justificado e você vai viver eternamente comigo para todo sempre. Vocês estão me entendendo? A brasa viva do altar te faz romper com o passado, te faz aceitar o novo agora e te promete uma certeza do futuro. O príncipe desse mundo já está condenado. Jesus, ele tem uma eternidade para você. Irmãos, você precisa ver o Senhor.
Você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa entender quão miserável você é e qual a justiça e qual o favor que Ele está te oferecendo. Ele te oferece o Espírito Santo. Só bastava Jesus vir como cordeiro que tira o pecado do mundo e morrer na cruz. Só bastava isso. Mas isso não foi o bastante. Jesus decidiu enviar o Espírito Santo. Não rejeite o maior presente que Deus nos deu, a brasa viva do altar. Se você recebe essa brasa, a sua vida é transformada. Para finalizar, irmãos, quando você tem uma experiência com Deus, olha o que acontece logo em seguida. Quarto ponto, você reconhece a necessidade do alto, as necessidades de Deus. No verso 8 diz assim, depois disso o quê? Depois de ser tocado pelo Espírito, depois de receber o Espírito, depois de ser cheio deste fogo que veio do alto, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quando você tem uma experiência com Deus, quando seus olhos são abertos, quando você recebe o Espírito Santo, você se torna sensível à necessidade do Pai, às necessidades celestiais. Você se torna sensível a ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus nessa noite está gritando, quem há de ir por nós? Existe uma necessidade. Dentro de Deus existe uma carência, salvação, vidas. A Bíblia fala que o desejo de Deus era que todos fossem salvos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. E a Bíblia vai dizer como eles serão salvos se não há quem pregue. Há uma necessidade nos céus. E a necessidade é, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Existe uma conclamação, existe um grito. Existe um chofar sendo tocado. Uma anunciação, ei, quem há de ir por nós? Quando você é cheio do Espírito Santo, você percebe essa necessidade. Talvez você tenha passado anos na igreja, talvez você tenha passado anos aqui. Você nem sequer se importa em levar um visitante para a célula. Você nem sequer se importa em fazer parte de uma célula. Mas quando o Espírito Santo te toca, te incomoda, te enche, você entende a necessidade. Deus gritando, quem há de ir por nós? Quem vai anunciar a palavra da salvação? E o quinto ponto, para finalizar, quando você tem uma experiência com o Senhor, você entende qual é o teu propósito. No verso 9, o profeta ele ouviu Deus e disse assim, então disse Deus, vai e faz isso. Por que eu não quero ler o versículo 9 todo? Porque aquele era o chamado de Deus para Isaías. Qual é o teu chamado? Qual é o teu propósito? É uma escadinha, são 5 pontos. Quando você vê Deus, quando você tiver uma experiência com Deus, você entenderá, existe um propósito. Você reconhecerá que você é um miserável, que precisa totalmente do Espírito Santo. Quando você for cheio do Espírito Santo, você vai entender que existe uma necessidade divina, celestial, disponível. E quando você se entregar a essa necessidade divina, você vai começar a entender qual é o seu real chamado, qual é a tua missão. Amém? Você entende isso nessa noite? E eu quero te perguntar, assim como o Senhor perguntou, quem há de ir por nós? O profeta levantou e disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Você está disponível? Talvez você nunca teve uma experiência com Deus. Até o dia de hoje. Talvez você já teve uma experiência com Deus e nem sequer lembra. Se perdeu. Em qual estação, em qual fase você está? Talvez você esteja vivendo uma vida de mentira. Na igreja, na célula, servindo todo mundo, mas dentro de casa um verdadeiro leproso, mentiroso, arrogante. Irmãos, existem pessoas que entram, que vivem a igreja e conseguem destratar a esposa. Sinceramente, eu fico admirado com isso. De coração eu te falo. Como um homem passa pelo encontro, vai para uma célula, como um homem pode viver um culto, pode ser cheio da presença de Deus,
né? Ser cheio entre aspas, fique bem claro, e consegue destratar um esposo, consegue mentir para a esposa. Como uma mulher passa por esse mesmo processo, está sentada ouvindo a palavra de Deus, está na célula sendo ministrada, e consegue viver a mentira do adultério, do engano. Me desculpe, eu fico impressionado com isso. Eu fico, irmãos. Eu fico. Está disponível. O Espírito Santo de Deus está disponível para todo aquele que deseja viver uma vida de verdade. Amém? Queria te convidar a ficar de pé, vamos orar, quero orar pela sua vida. Queria que você fechasse os seus olhos, que você estivesse disponível ao Espírito Santo de Deus. A brasa viva que desce do altar, ela está entre nós. Somos uma casa de fogo, somos uma igreja que vive a verdade. Tudo que é falado nesse altar, tudo que é vivido nos bastidores, como liderança, como igreja, somos uma igreja da verdade, prezamos pela verdade. Tudo que é ministrado aqui é a palavra da verdade. E todos aqueles que decidirem viver a verdade, eles serão revestidos do Espírito Santo, eles serão renovados, eles terão uma nova mentalidade. A brasa viva vai tocar sobre a tua iniquidade nessa noite, e o Senhor vai trazer libertação, vai trazer liberdade, vai te transformar em uma nova vida, uma nova mentalidade, um novo entendimento. Feche os teus olhos, ergue as suas mãos. Enquanto essa canção é ministrada, eu queria convidar aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, aqueles que estão com os olhos fechados. A Bíblia fala, irmãos, Paulo ele fala assim, ó: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da salvação. Se você ainda não teve encontro com Jesus, se os seus olhos ainda não viram o Senhor, eu quero te dizer, o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos. Talvez os seus olhos estejam cheios de escamas, mas se você decidir nessa noite abrir o teu coração ao Espírito Santo e dar um passo de fé, eu quero te dizer, as escamas cairão por terra e você verá o Senhor e a sua vida será transformada. Então, se você está nos visitando, se você está aqui nessa noite e ainda não teve uma experiência com o Senhor, vem aqui à frente. Vença a mentira do inferno, vença as amarras do diabo, dê um passo de fé. Queremos orar por você. Assim o Pai vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. Então peça o Espírito Santo, peça o fogo de Deus sobre a tua vida, sobre a tua fraqueza, sobre a tua infidelidade, sobre a tua iniquidade. Clame, peça como filho, clame nessa hora, peça um toque sobrenatural do Senhor sobre a tua fraqueza, sobre o teu coração, sobre a tua mente, sobre uma área do teu corpo que precisa de um toque, de um fogo, de um renovo. Pai, em nome de Jesus, somos a tua igreja, somos o teu povo, não nos negue o teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, eu clamo sobre este altar e declaro, dá-nos o teu Espírito. Vem sobre nós, vem sobre nós. Assim como o Senhor foi em Pentecostes, assim como o Senhor foi em Éfeso, trazendo aquele grande sobrenatural sobre a igreja primitiva, assim como o Senhor tem vindo e tem derramado da tua presença em diversas partes da história, nós clamamos, Senhor, faz outra vez. Vem sobre nós, vem sobre os improváveis da Queimadinha, vem sobre a Feira de Santana,
Oh, Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, enche-nos. Levanta a igreja plena, fervorosa. Levanta uma igreja avivada, comprometida com o Senhor. Levanta uma igreja completamente apaixonada, devota, que vive o sacrifício, não o sofrimento, que vive a renúncia, não o peso, não o fardo, mas que vive uma entrega. Ó Deus, levanta-nos completamente devotos a Ti. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, queremos ouvir a Tua voz. Oh, oh. Erga as suas mãos, erga as suas mãos. Erga as suas mãos. Queremos ouvir a Tua voz. Oh, feche os teus olhos, irmãos. Fica ligado no Espírito. Erga as tuas mãos. Não se disperse. A Bíblia fala em Apocalipse. O Espírito diz à igreja, ouça, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que ouvir receberá recompensa. Oh Senhor, eis-nos aqui, somos a Tua igreja, Pai. Somos comprados não com ouro, não com prata, fomos comprados pelo Teu precioso sangue. Eis-nos aqui. Faz-nos ouvir a Tua voz, faz-nos entender o Teu caminho, vem sobre nós. Espírito Santo, nós precisamos do Teu fogo em nós precisamos do Teu direcionamento. Jesus, assim como o Senhor confiou os Teus apóstolos ao Espírito Santo, nós clamamos, confia-nos ao Espírito, dai-nos uma porção do Espírito. Levanta-nos deste tempo, levanta-nos dessa cidade, levanta-nos dessa estação, para cumprir o ide do Senhor. A Tua palavra fala, rogai ao Senhor da seara que envie mais ceifeiros. Grande é a seara, os campos estão abertos, os campos estão brancos, é tempo de colheita, é a hora do avivamento. Ó Deus, levanta ceifeiros entre nós. Enche-nos com o Teu Espírito para que nós venhamos entender as necessidades dos céus, para que nós venhamos levantar na ousadia e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, erga as suas mãos. Seja chamado pelo Espírito do Senhor nessa noite. Que o Senhor comece a brotar sonhos no teu coração. Você já sonhou e esses sonhos se perderam. As consequências, as diversidades da vida, o pecado frustrou o propósito de Deus. Mas nessa noite é uma noite de alinhamento. É tempo de voltar ao caminho do Senhor. Ó Espírito Santo, eis-nos aqui, eis-nos aqui. Arde em nós outra vez o Teu fogo. Você pode colocar sua mão no seu coração. Repete comigo e diz assim: Pai, dai-me o Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço, dai-me o Teu Espírito. Me falaram que essa casa é casa de fogo, que este fogo venha queimar no meu interior e venha mudar a minha vida. Muda os meus pensamentos. Pai, em nome de Jesus, vem sobre mim de tal forma que eu jamais seja o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Você recebe isso, irmãos? Em nome de Jesus, receba isso. Que esse fogo venha queimar no seu coração e que você nunca mais preste para nada, a não ser para a necessidade do alto. Irmão, se nós negligenciarmos a pessoa do Espírito Santo, se nós, como igreja, não evidenciarmos o batismo no Espírito Santo, se nós não conduzirmos os cristãos a um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, a nossa vida será pesada, ineficiente, e no fim só restará pessoas feridas, desanimadas, sem propósito, sem esperança. Você não tem outra opção a não ser queimado pelo fogo de Deus. Não existe outra opção a não ser cheio do Espírito. Amém?
A Bíblia fala: nos últimos dias trarei fome sobre a terra. Não fome de pão ou sede de água, mas de ouvir a minha palavra, mas de me conhecer, diz o Senhor. Estamos nos últimos dias, e o Senhor está trazendo uma fome sobre a terra. Que você decida ser um faminto, um desejoso pela presença dEle. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos.